Olá, seja bem-vindo ao Bola da Vez, que recebe esta semana um grande personagem que está completando 50 anos de carreira. Muitas de suas frases se misturaram ao longo do tempo aos momentos inesquecíveis da história do esporte. Eu vou tomar a liberdade de fazer algo diferente no roteiro do programa esta semana. E primeiro, antes de apresentar o Bola da Vez, eu vou apresentar os entrevistadores que já estão aí no seu vídeo. Everaldo Marques, Paulo Soares, Fernando Nardini e Paulo Calçade. Não é uma coincidência. 4 narradores na bancada do Bola da Vez desta semana. E por quê? Porque cada um de nós, narradores, comunicadores, certamente trazemos um pouco, ou muito, do Bola da Vez desta semana, que é Luciano do Vale. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, é uma honra a gente estar aqui. Eu quero dizer que são 50 anos fazendo com que a classe seja respeitada cada vez mais, ou pelo menos tentando, né? Procurando trabalhar com muita seriedade e chegando aos 50 anos, que é um negócio, que é uma vida, né? E todos vocês começaram depois de mim, né? Não há dúvida nenhuma. E eu fico muito feliz de ver que está se renovando para melhor. Eu tenho certeza que teremos grandes narradores de televisão. Imagine você, na época que eu comecei em televisão, que a gente podia se espelhar em 3 ou 4 locutores. A gente podia errar, mas eram muito bons. Eu me lembro que eu comecei inspirado no Raul Tabajara, na famosa TV Record. Grande Tabajara, que era um locutor de televisão feito para televisão. Que naquela época, depois veio o Walter Abrão, da nossa querida TV Tupi, mas o Walter já era um pouquinho mais acelerado. O Raul Tabajara tinha o dom e o poder de transmitir usando o espaço da televisão. E foi com o Raul Tabajara que eu fui sair da Rádio Nacional, para ir para a televisão. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito feliz de estar na frente de vocês aqui no Bola da Vez. E eu sei que vocês estão sempre ao lado do esporte, trabalhando, né, com as dificuldades que nós temos. Nós estávamos falando aqui antes dos estádios que agora estão melhores. Paulo Calçade trabalhou comigo, eu trabalhei com o Paulo. E a gente andou por aí. Então, a gente sabe as dificuldades que a gente tem. Estou à disposição. O Paulo Calçade é a exceção, é o não narrador desta bancada, exatamente por essa coincidência. Enquanto, né? Por enquanto, sabe-se lá, tem muito tempo ainda, quem sabe? Justamente pelo Paulo ter tido a honra de trabalhar diretamente com o Luciano do Vale, nós precisaríamos de um documentário para mostrar partes desses 50 anos de carreira do Luciano. Como não é possível, como o tempo do programa não permite, nós trouxemos um pequeno VT com o texto do Everaldo Marques, que mostra um pouquinho da trajetória aqui, que tanto nos honra, nós, narradores, do Luciano do Vale nesses 50 anos. Luciano do Vale nasceu em Campinas em julho de 1947. Começou a carreira em rádio no interior paulista no início dos anos 60 e, a partir da década seguinte, escreveu seu nome como um dos maiores profissionais da crônica esportiva brasileira. Narrador titular da TV Globo, que detinha com exclusividade os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 1982, Luciano do Vale foi a voz que relatou para o Brasil a campanha do time de Tele Santana no Mundial da Espanha. Falcão limpou, vai bater, bateu! Depois da Copa, Luciano deixou a Rede Globo e se transferiu para a TV Record, onde promoveu um evento decisivo para alavancar a popularidade do vôlei. Uma série de 4 amistosos entre a seleção brasileira e a União Soviética, na época campeã mundial e campeã olímpica. O último jogo, realizado em 26 de julho de 1983, entrou para a história do esporte. Quase 96 mil pessoas foram ao estádio do Maracanã acompanhar o jogo, que chegou a ser interrompido por causa da chuva. As imagens dos jogadores das duas seleções enxugando a quadra se tornaram clássicas. No fim, vitória brasileira e um desabafo de Luciano. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel. Muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade.
Pelo papel importante no crescimento da modalidade, Luciano do Valle passou a ser conhecido também por Luciano do Vôlei. Neymar virando. A chance da virada ainda. William. Jandó. Ponto da Pirelli. E do basquete. Vai arremessar de 3. É o maior do mundo. Do boxe. Parece estar mais consciente. Esplêndida esquerda. Espetacular esquerda em cima. Pegou a boca de James Smith. E da Indy. Bateu o lance. Everton vai ganhar. Everton vai ganhar. O Brasil ganhou. O Brasil ganhou. E de tantos outros esportes. Já na TV Bandeirantes, levou ao ar em 1984 o Show do Esporte, um marco da TV brasileira. Todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, uma maratona dos mais variados eventos. Transmissões pioneiras como as do Campeonato Italiano, da NBA, da NFL, da Indy. E a criação de novos astros do esporte, como o boxeador Adilson Rodrigues, o Maguila. O senhor foi pra Copa e sumiu, né? Ficou por lá. E o resgate de ídolos do passado com a seleção brasileira de Masters. Gente do porte de Rivelino, Edu e Dada Maravilha estava de volta aos gramados para a disputa da Copa Pelé, que teve participações especiais do próprio Rei e de Luciano do Valle como técnico. Depois do coletivo que realizamos ontem, eu tenho a impressão que o Brasil vai defender bem o seu título de bicampeão, mas não é fácil não. Ao longo de 50 anos de carreira, Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, dezenas de decisões de título, difícil escolher o momento mais marcante. Impossível confundir o estilo de relatar e emocionar o telespectador. Um narrador cuja função básica é descrever o que está vendo não pode ficar sem palavras. E se elas faltarem a Luciano do Valle, é porque algo realmente especial aconteceu. Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol, olha o gol. Gol! Não há palavras para descrever o gol do Rico. Para nós que sempre o acompanhamos e para boa parte do Brasil, como diz a frase escrita pelo Everaldo, difícil escolher o momento mais marcante da sua trajetória. Imagino para você como não deve ser difícil, mas vou te lançar o desafio, vou abrir o programa com essa pergunta. Você consegue definir a sua passagem, o seu momento preferido na carreira, Luciano? Não tenho. Essa corrida do Emerson, quando ele ganhou pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado, porque ganhar em Indianápolis já é um problema sério. Foi a primeira vez que um brasileiro venceu. E segundo, que eu estava muito pressionado, porque se ele não ganhasse a prova, talvez a gente não continuasse com a Fórmula Indy. Porque a Fórmula Indy estava sendo colocada por teimosia da Bandeirantes e a minha, entendeu? Mas acontece, naquela época só se falava em Fórmula 1, o circuito oval era uma indelicadeza, né? Então, quando ele ganhou aquela prova, eu me senti aliviado, não só pela vitória dele, pela emoção, né, do jeito que terminou, o Ansel Júnior batendo, né, que estava atrás dele. Depois eu soube até por que ele estava atrás do Emerson, porque o Emerson estava andando e estava voando na pista. Mas na última parada, o dono da equipe, o chefe da equipe, tinha poços de petróleo. E era meio traumatizado com esse problema de combustível. Ele mandou encher o tanque do carro. Então o Emerson botou pesadão. Aí o Al Unser encostou nele, que era o Patrick Petridge, o dono da equipe. E eu soube depois, e todos nós soubemos depois. Mas ele ganhou. Então aquilo foi realmente uma emoção. Como foi uma emoção, eu estava revendo agora o Maguila batendo no quebra-ossos, o James Smith. Né? Nesse assalto, realmente, ele quase derrubou o James Smith. Todo mundo não acreditava que ele passasse do quinto assalto. Foi uma grande luta. Enfim, tem muitos momentos. O futebol feminino, tem um gol da Marta também, que eu repeti essa frase do Zico, não há palavras para descrever, contra os Estados Unidos, que foi uma pintura de gol. A nossa profissão dá muitas emoções, então classificá-las é um problema sério, né? Mas, de qualquer forma, esse do Emerson aí pode ficar. Boa.
Everaldo. Aliás, queria dizer, bom, primeiro que é uma honra estar aqui. Você é um dos ídolos que eu tenho na profissão. E para mim, a maior narração da sua carreira é a das 500 milhas de Indianápolis, na primeira vitória do Emerson. Que beleza. Então, fico feliz que você também tenha elas para você como uma narração especial. Eu, como fã, para mim é a número 1. Agora, Luciano, todo mundo conhece muito da sua história na televisão. Você também foi narrador de rádio. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa sua passagem pelo rádio e como é que foi a transição para a televisão. Olha, Everaldo, eu acho que o narrador ele tem que viver tudo no rádio. O rádio é uma faculdade para o narrador. Na minha época, o rádio esportivo brasileiro era um rádio muito, mas muito cheio de talentos. Tinha o Pedro Luiz, tinha o Fiore Gilhote, tinha Mauro Pinheiro, tinha Mário Moraes, Loureiro Júnior, Darcy Reis, Braga Júnior. Braga Júnior é um dos locutores que mais eu me espelhei em termos de colocação de voz. Se você ficar ao lado do Braga, você não ouve o Braga. O Braga coloca a voz com uma propriedade incrível. Ele sabe usar o microfone. Você não precisa gritar, né? Você tem primeiro o operador que aumenta, e segundo, você colocando a voz. Isso eu aprendi com o Braga. Então, naquela época, eu estudava à noite no Liceu Eduardo Prado, em São Paulo. Eu saía, matava a aula para ouvir os jogos do Campeonato Paulista. Então, aquilo ficou muito guardado, gravado. E eu comecei em rádio em Campinas, na Rádio Brasil, depois fui para a Educadora, depois voltei para o Brasil. E depois eu vim para São Paulo exatamente para fazer uma transmissão pela Rádio Tupi, um tempo que o Pedro Luiz me concedeu ao lado do excepcional alemão Alfredo Orlando. E nessa partida, que a Brasil entrou em cadeia, porque naquele tempo não podia se usar muito a linha telefônica, imagine. Um custo absurdo. É um negócio absurdo, né? Porque durante a semana, à tarde, as linhas eram colocadas à disposição das empresas e tudo mais. E aí, isso foi nos anos mais ou menos 65, 66, eu não tenho direito na cabeça, mas é por aí. Aí o Braga Júnior ouviu, gostou, fez um convite para ir para a Rádio Record, eu fui. Aí o Pedro Luiz ficou louco, que negócio é esse? Aí o Pedro estava saindo aqui da equipe de 40, indo para formar a equipe disparada. E eu fui com o Pedro. Depois Rádio Nacional com o Pedro, e na Nacional, por ser da Globo, eu comecei a fazer televisão com basquetebol. Mais ou menos isso. Amigão. Bom, aprendo, me emocionei, me emociono com o Luciano do Vale. O final do gol... Eu me lembro, outro dia estava vendo um jogo do Luciano de 82, Falcão para o Brasil, e eu adotei o para do Luciano. Eu uso gol, gol, gol também para Orlando Duarte, para Jorge de Souza, para locutores de rádio aqui da América Latina. Eu acho que todo mundo tem mesmo, como disse o Paulo Andrade, um pouco do Luciano do Vale. Passando um pouco, avançando do rádio para a televisão, essa transição, essa sua aproximação, a sua ida para os esportes amadores na época, né? Quando você sai da Globo, vai para a TV Record, do Paulo Machado de Carvalho, se aproxima do vôlei. Como foi aquele período de TV Record, com Silvio Luiz, né? Com estilos totalmente diferentes, o Silvio com estilo de narração, você com outro, o Silvio mais no futebol na Record, você com o vôlei, com os outros esportes. Aí você vai para Bandeirantes, mais tarde o Silvio vai para Bandeirantes. Fale um pouco dessa dupla Luciano-Silvio e dessa aproximação do Luciano nos outros esportes, naquele período de Record. Olha, Paulo, esse negócio do esporte, fazendo um parênteses, por que eu fui atrás das outras modalidades, não só o futebol? Porque em 72 eu fiz minha primeira Olimpíada em Munique, pela rádio. Acabei fazendo televisão porque o Boni pediu para fazer um jogo de basquete Brasil e Cuba. Aliás, o Orlando Duarte estava no ginásio presente. O Orlando até foi insultar o árbitro, foi preso. Nunca me esqueço disso. Português, só isso, foi preso. Depois, para soltá-lo na Alemanha, você viu que dificuldade. Grande Orlando. Orlando foi uma pessoa muito importante na minha vida. Então, o comentarista da Record era o Orlando Duarte, na época que eu fui para lá. O que aconteceu foi que eu tinha feito o PAN em 71 em Cali, o Brasil ganhou muitas medalhas, como sempre, né? Eu achei que na Olimpíada ia ser uma festa, né? Ia subir a bandeira, ia tocar o hino. Quando eu cheguei em Munique, eu vi que o Brasil não ganhou nada.
Mas não ganhou nada mesmo. Até no futebol, que tinha Washington, tinha Falcão, né? O Brasil conseguiu perder na estreia para a Dinamarca, 3-2. Nunca me esqueço disso. Quer dizer, acabou, eu voltei de Munique completamente destruído com os meus objetivos. Aí eu pensei, falei, não é possível, o Brasil tem que ser um país olímpico. Não é possível o Brasil ser desse tamanho. E Cuba estava no auge, né? Aquele muito acanhado país, né? Como é que ele conseguia? Cuba e o Brasil não conseguia. Então prometi a mim mesmo que eu estaria brigando pelas outras modalidades esportivas. Se eu tivesse chance, se eu tivesse uma emissora que apoiasse. E é por isso que eu agradeço a Bandeirantes. Eu estou na Bandeirantes há 33 anos. Eu sou da família Saad, sem fazer média. O Johnny pegou a chave do esporte e falou, tá aqui, você faz o que você achar que deve fazer. Foi aí que começou o show de esportes, me deu o domingo todinho, meu Deus do céu, 10 horas de programação esportiva. Naquela época, aliás, até hoje, né? Qual é a televisão que faz 10 horas de esportes, a não ser os canais que são especializados em esporte, mas naquela época não tinha. Então, a gente conseguiu fazer até sinuca, a gente conseguiu fazer grandes desafios. Eu era muito amigo, sou muito amigo de Edivar Simões, no basquetebol, o professor Paulo Russo, e a gente começou por aí. Então, eu quero dizer que não é que eu não gosto do futebol, eu gosto, mas o futebol se cria sozinho. O futebol tem um marketing sozinho, por si só. Agora, o basquetebol, você vê, o basquete foi eliminado agora da Copa América, né? Que escândalo, né? O basquetebol feminino, na época, tinha Hortência, tinha Paula, né? Jogadoras maravilhosas, que o mundo todo aplaudia. Aqui dentro não tinha ninguém, a não ser quando ela foi para Prudente, a Hortência foi para Sorocaba, a gente começou a fazer desafios, depois foi para Piracicaba no Unimep. Então precisava da gente. O boxe, nem se fala, o boxe teve o Servílio de Oliveira, o Miguel de Oliveira, e depois houve um hiato. Quando o Kiko, que era o nosso sócio, né, cara que conhecia boxe, falou assim, tem um peso pesado que vai estourar, eu falei, graças a Deus. E foi o caso do Maguila. Entende? Então, sem contar com a ginástica olímpica, sem contar com a natação. Então, a gente queria um Brasil olímpico. Então, é por isso que eu fui de todas as modalidades, porque eu achava que tinha que trazê-las, como foi a NBA, como foi o futebol americano. A primeira vez que transmiti futebol americano para o Brasil foi um escândalo. O pessoal falou, o Luciano ficou louco. Que negócio de jarda isso, que negócio de touchdown. E hoje, os caras têm camisa, já nem falo da NBA, já falo do futebol americano, né? Os caras estão acostumados com aquela bola, com o contato corporal, entender o esporte. O professor Mazei dizia assim para mim, quando estiver me estendendo, vocês falam, porque é o seguinte, eu estou aqui recordando. Aqui é para o entrevistado falar mesmo. Então, já é uma vantagem, é uma vantagem. O professor Júlio Mazei foi uma pessoa que levou o Pelé para o Cosmos. E quem não sabe, era preparador físico do Santos. Foi uma pessoa que estudou muito nos Estados Unidos, veio com conceitos mais modernos para o Santos, para o próprio futebol brasileiro. E eu comecei a me amparar no professor. Eu dizia, professor, pelo amor de Deus, vamos fazer uma lutazinha em Atlantic City. Comenta o boxe para mim, que eu estava sozinho. Eu depois comecei a levar o Cabrini, comecei a levar o pessoal. Mas antes era eu e o Mazei. E o Mazei dizia assim para mim, companheiro, precisamos ver o Giants. Ele falava assim, meio pausado de Araraquara, grande professor Mazei. Eu falei, mas o que eu vou fazer no Giants, professor? Você vai ver que o futebol americano é uma coisa fantástica. Ah, que coisa fantástica, coisa nenhuma, não vou. Aí relutei. Até que um dia ele me levou no Giants. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Primeiro o vestiário. São 90 jogadores. Né? Como é que você pode aquecê-los? Aí comecei a ver aqueles aparelhos, parecia uma academia, mas muito grande, para fazer o aquecimento do pessoal. Aí ele começou a me contar o que era o kicker, né? Começou o Bill Parcell, que era um técnico naquela época, era amigo do professor, era um ídolo nos Estados Unidos, mais do que o Filipão aqui no Brasil, né? E diziam, mas aí, tudo bem. Aí ele começou a me introduzir naquilo. Eu falei, é fantástico esse mundo. Eu falei, eu digo o brasileiro conhecer um pouquinho das regras, porque o livro de regras do futebol americano é um calhamaço assim, né? Mas pelo menos que conhecer o jeito que o pessoal faz, como é que se obtém o ponto, enfim, o mínimo, né?
vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Aí comecei a fazer grandes eventos universitários antes de fazer o profissional. Aquele Orange Ball em Miami, no início do ano, dia 1º e tal. Enfim, e aqui, quando eu voltava, eu via quem assistiu, falou, mas é maravilhoso. E, no fim, está aí emplacado, né? Todo mundo sabe que o futebol americano hoje ainda vai crescer mais no Brasil, muito mais. E foi assim, quer dizer, eu quis degustar esse tipo de esporte, conhecer as regras desses esportes, que não é possível que aqueles estádios estejam lotados e aqui no Brasil a gente não tenha. Não é possível, o americano não é bobo. Ué, como é que pode? E aí a gente foi indo. Então foi por isso que eu cheguei lá. Não sei se eu respondi direitinho o que você perguntou. Depois você fala um pouco da parceria com o Silvio Luiz, estilos tão diferentes, né? Então, quando eu fui para a Record e o Silvio fazia o futebol, eu falei, Silvio, você não fica aborrecido, não? Falei com o Paulinho Machado de Carvalho, que eu venho aqui só para fazer esporte amador. Eu estou chateado com o futebol, não quero futebol, você pode fazer com o Eli Coimbra, você faz aí, e eu vou, não fica preocupado. Aí tudo bem, eu fui lá para fazer isso. Aí depois... O Paulinho pediu para fazer um jogo, acabei fazendo um jogo, terminei transmitindo futebol. Quando eu fui para Bandeirantes, e o Silvio foi para a Gazeta, se não me falha a memória, sei que o Silvio estava mal, eu falei, vem para cá, e aqui você pode transmitir o que você quiser. E ele fez o campeonato italiano brilhantemente, e comecei a dividir com o Silvio os jogos. Eu não tenho esse negócio de que é titular, não é titular. Eu acho que é o seguinte, você defende enquanto você estiver no ar. Fora do ar, acabou, pô, não precisa ter... briga, não precisa ter nada, entendeu? E foi assim, eu levei o Silvio para lá, o Silvio é um grande amigo meu, adoro o Silvio, a irreverência do Silvio, só ele sabe fazer, meu negócio é outro, cada um tem seu estilo, e está lá. Então a minha amizade com o Silvio foi daí, não tenho dúvida nenhuma. Nardini? Bom, assim como disse o Everaldo, para mim também é uma enorme honra estar aqui. Encontrar com o Luciano tanto tempo depois me remete ao meu primeiro emprego, que foi na TV Bandeirantes no fim dos anos 90. Então é realmente muito legal. Eu queria voltar no que o Paulo Andrade falou no começo sobre um momento inesquecível. Na minha opinião, algo que eu não esqueço jamais foi a narração do Luciano do Valle na final do Ouro Olímpico em 92, Barcelona. Sim. A primeira medalha de ouro de um esporte coletivo no Brasil em todos os tempos, num esporte que você inventou no Brasil e que hoje é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas ao Brasil. Se infelizmente a gente não tem hoje um Brasil olímpico, nesse aspecto deu muito certo, né, Luciano? Nadine, eu vou dizer uma coisa para você. Eu passei por cima dessa final que eu me lembrei aqui, com o Zé, o nosso Marcelo Negrão fazendo o último ponto. Aquilo foi uma realização muito grande. Quando você fala que eu inventei o vôlei, eu quero deixar bem claro, muita gente às vezes me interpreta mal. Eu sei que você não vai interpretar e os nossos amigos estão não. Eu não inventei o vôlei. O vôlei estava maduro com esse time que teve. E eu descobri esse time quando foi juvenil no México, foi vice-campeão mundial no México. Ora, se o time é vice-campeão no México, né, com todas as feras dos outros países, esse time só tende a crescer. E aqui no Brasil ninguém falava do time, ninguém falava em Bernard, William, enfim, né, Xandó. E aí nós começamos a ficar em cima. Então, eu fui porta-voz. Se não houvesse o time, se não tivéssemos esses jogadores, o voleibol nunca seria o voleibol, porque o porta-voz retrata o que está acontecendo. Eu botei emoção, a gente trabalhou, houve uma equipe muito boa junto com o time brasileiro, que foi a equipe da Luque, da promoção, o Kiko, o Zé Coco, fazendo marketing. A gente teve muito cuidado com esse time do Brasil, mas teve o Bebeto, que era treinador, passou a ser treinador da Atlântica Boa Vista, teve o Brunoro, que era o treinador da Pirelli. Encontramos uma grande equipe da Pirelli, uma grande equipe da Atlântica, do Braguinha, que faziam jogos memoráveis, lotavam o Maracanãzinho, lotavam o Ibirapuera, era uma loucura. Então, o que eu quero dizer, eu transmitindo, então tudo bem, eu fui lá, transmiti e vibrava. Chegou um ponto que eu nunca me esqueço do Bebeto, né? Eu fui sempre fã do Bebeto, apesar do Bebeto ser meio reticente. Chegou aqui no Ibirapuera com o time, me chamou no canto e falou assim: você está torcendo muito para Pirelli, você é paulista. Eu falei: Bebeto, vamos parar com essa frescura, pô. Vamos acabar com esse negócio. Já chega o futebol, que o nego é corintiano, é palmeirense, é Flamengo, não sei o quê. Você vai arrumar isso no vôlei, pô. É lógico, quando o time está jogando melhor da Pirelli,
tem mais emoção pela Pirelli. Quando o teu time está jogando melhor, tem mais emoção no teu time. Será que você não entende um negócio desse? Então você viu a que ponto chegou o voleibol. O voleibol realmente chegou a um fanatismo entre essas duas equipes. Depois veio o Atlético Mineiro, até o Zé Roberto Guimarães jogava. Enfim, aí foi começando. O Nusman queria um campeonato nacional, mas era impossível fazer naquela época, porque era deficitário um time de Alagoas, um time de Manaus, era muito, né? Mas, de qualquer maneira, o voleibol se transformou, o sul do país começou a colaborar muito. E o voleibol do Brasil teve e tem vamos dizer assim, uma colocação especial entre os esportes brasileiros. Tem organograma, tem uma base. Você vê que o time vai mudando, mas o time continua lá, tanto o masculino quanto o feminino. Às vezes é vice-campeão, às vezes é um terceiro lugar, mas volta a ser campeão. Entende? Não é aquele negócio de ficar um vácuo. Era um medo que a gente tinha. Se passasse aquela geração que a gente chamou de geração de ouro, que perdeu nos Estados Unidos, porque foi todinho marcado, porque nós ganhamos dos Estados Unidos por 3-0. Depois fomos jogar a final, não conseguimos bater a bola. Os caras estavam marcando em cima, os Bernard, os Xandós da vida e todo mundo. Então a gente percebeu, graças a Deus, que a federação e a confederação tiveram cabeça para levar o plano à frente. Alçade. Bom, Luciano, legal te reencontrar aqui. Muito legal. E eu sou o único não narrador aqui da bancada. E quando a gente ficou sabendo que ia ter um Bola da Vez com o Luciano do Vale, você tem que ver a alegria dos narradores. Né? Que bom. E acho que isso é um respeito, né? Acho que é muito bacana. Acho que todos sonham aqui um dia serem lembrados desse jeito. Falou o nome, acendeu Luciano e tal. Então, muito legal perceber esse respeito, né? Ver que todos eles têm. Então, sinta-se homenageado também. Muito obrigado. Porque muito você obrigado. merece. Luciano, tem um jeito brasileiro de narrar com mais emoção? É claro, tem muitos países que colocam emoção, os latino-americanos, colombianos, então. Nossa Senhora. Só falta invadir o campo, mas tem países assim que. Gol, né? É. Como é que é isso, assim? É uma coisa. Como é que você sente a narração? Como é que é lá dentro de você que isso funciona? Claro que é natural, mas como é que você vê essas comparações? Ela é complicada. Parece simples narrar futebol ou qualquer evento esportivo na televisão. Parece simples. Mas você está brigando com a imagem o tempo todo. Então o locutor precisa tomar muito cuidado para não ir de contra o apaixonado que está em casa. Se você gritar pênalti, tem 17 câmeras mostrando que não foi. E aí? Você já irritou o cara com aquele aparelho na mão já trocou de canal. Entendeu? Porque hoje é uma moleza trocar de canal. Antigamente tinha que levantar, tinha que girar o botão e tudo mais. Hoje não. Hoje Tinha uma segunda chance para o narrador. Lógico. Então você não pode agredir a peça mais importante, que é o espectador ou espectadora. E hoje tem muita mulher vendo televisão, vendo esporte. Eu procurei ouvir o Boni muito. Quando eu comecei, e um dos fatores que o Boni me manteve à frente da Rede Globo foi esse. O Boni chegou e falou assim, você vai transmitir amanhã basquetebol. Foi a primeira vez que eu fiz televisão. Indicado pelo Borghetti, que era o diretor da Globo em São Paulo. Aí o Boni falou, vem cá, menino. Você sabe que você tem a imagem. Você tem que falar pouco, você tem que dar emoção e você tem que ser criativo. Eu falei, beleza. Puxa, falar pouco, moleza. Agora, dar emoção falando pouco já começa a complicar. E ser criativo com tudo isso, então piorou. Eu falei, eu vou tentar. Ele falou, não é simples, a televisão é simples. Eu falei, não é tão simples não. Aí começamos a fazer, começamos a evoluir. Eu trabalhava com o Ciro José, que foi um extraordinário comentarista. O Juarez Soares, que para mim foi o melhor repórter desse país, indiscutivelmente, pelo talento, pela criatividade, né? E ficamos casados 25 anos na televisão, trabalhou comigo 25 anos. Aprendi muito com o Juarez. E o Ciro foi um comentarista que entendia de basquetebol e entendia dos esportes amadores. Que é muito legal quando você passa para o comentarista, ele sabe destrinchar.
né? Não vai enrolar, porque aí começa aquela enrolação na televisão. E eu fui nessa, então eu peguei esse ritmo. Aí chegou um tempo que eu falei, irmão, precisa melhorar, precisa dar um pouquinho mais de rádio na televisão. Eu fui acelerando um pouquinho. Hoje em dia está todo mundo acelerando, eu estou tirando o pé de novo. Entendeu? Porque eu já percebi que o cara está se irritando. Você começa a ficar repetitivo, porque, vamos supor, o Ralf pegou na bola, você não precisa dizer que o Ralf pegou na bola. O Ralf é muito conhecido. Se você pular o Ralf e pegar a próxima jogada, não tem problema nenhum. Então, sabe, tem gente, não, tem que falar tudo, não tem que falar, não. O locutor de televisão, ele tem que induzir, ele tem que deixar o amigo em casa criar um pouquinho, participar um pouquinho. Agora, nos lances agudos, na grande área, alguns grandes lances, porque tudo passou a ser genial, tudo passou a ser fantástico. Não é bem assim, não, pô. Não é porque o cara fez um gol, às vezes ele faz gol de canela, como é que faz? Tem muito golaço hoje. É, golaço, tudo é golaço. Então a gente, é aquela história, a gente começou a procurar ídolos, né? Então o cara faz uma jogada, já passou a ser ídolo. Então você tem que ter um pouquinho de sensação, de cabeça. Não é fácil, Calçade, não é fácil. Eu vejo. Não é fácil, os nossos quatro estão aqui, não é fácil mesmo, viu? Por isso que a gente respeita muito. Ah, mas já, vamos para o primeiro intervalo do Bola da Vez. O papo tá tão bom, não precisa mesmo, mas precisamos. Rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Bola da Vez dessa semana é Luciano do Vale, um dos maiores comunicadores, narradores da história do Brasil. Até já. Ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, gol! Não há palavras para descrever o gol de Rico! É de plata, é de plata, de plata! De arrepiar, de arrepiar, de tirar o fôlego para quem ouve até hoje. Mais uma das frases que eu citei que entraram para a história e saíram da boca do Luciano do Vale e se misturaram a grandes momentos da história do esporte. E nenhuma delas com bordão. Assim, eu vou fazer até uma consulta, porque se eu tivesse num bate-papo só com o Luciano, eu acho que eu perguntaria isso. Workshop. Eu procuro não ter bordões narrando. Parabéns. Então, pois é. E aí eu vou na festa de família e tem aquele tio que olha para mim e fala... Mas você precisa ter um bordão, você precisa... As pessoas precisam repetir aquilo que você fala na narração. E eu falo, poxa, eu não gosto de bordão. E você, Luciano, entrou para a história sem bordões, com criatividade, deixando-se levar pelos grandes momentos do esporte, como aquela frase que nós acabamos de ouvir, não há palavras. Uma frase que... O Zé Silvério veio aqui, também fez um Bola da Vez, gravou, foi a hora essa semana passada, e o Zé Silvério também é um cara que não tem bordões. Né? E é um ótimo Exato. locutor. Né? Exatamente. É pecado não ter bordão? Não, não é, e eu sou contra. Porque esse teu tio, por exemplo, eu tive vários tios que disseram a mesma coisa. Entende? Você tem que arrumar um bordão para ser identificado. Eu falei, não, o mais importante é o jogo, não é o locutor. Em segundo lugar, é a imagem do jogo. Nós estamos lá com muita humildade para identificar aquilo que está acontecendo. Basicamente é isso. Entende? E a gente vai no contramão do que as pessoas pensam. Mas parabéns, porque, na realidade, o locutor não tem que ter bordão. Eu penso isso. Aliás, todo mundo sabe. Eu acho que, se o cara perguntar para mim, eu vou transmitir um jogo, o cara fala assim, o que você vai dizer? Eu não sei, eu não levo nada na cabeça. Eu acho que o importante é que o jogador faça alguma coisa que chame a atenção, um fato chame a atenção, que isso vai acontecer na casa, ou no bar, onde tiver assistido o jogo. Você apenas leva, conduz. É meio difícil pensar nisso.
sabe? Até um amigo meu falou assim, mas isso é muita humildade. Eu falei, mas é. A gente tem que estar de frente para o fato. O fato é esse, nós não somos artistas, nós somos jornalistas. Há uma diferença fundamental. Claro, com uma função de narrador, mas é um jornalista, meu Deus do céu. Sabe, a diferença de um ator, de uma atriz, entende? Que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter uma forma de colocar. Nós não temos que ter forma nenhuma assim, tem que colocar o espetáculo. Se o espetáculo for bom, ele vai passar a ser bom. E se for ruim, você vai inventar o quê? Fala para mim, com a imagem que tem, com as 38 câmeras que tem, vai inventar? Às vezes eu estou transmitindo com o Neto, olho para o Neto olha para mim, ele fala assim, pô, o jogo está muito ruim, mas o jogo está ruim. Consequentemente, a transmissão não pode estar boa. Não dá para inventar, companheiro. Mas hoje em dia você às vezes sofre um pouco com isso, né, Luciano? Sofre muito, Calçade. Parece que a responsabilidade é sua, de quem está narrando. Né? É lógico. Hoje a televisão mudou muito. Sem crítica, mas a televisão mudou muito. O comportamento das pessoas na televisão mudou muito. Mudou muito para melhor e, às vezes, para atrapalhar aquilo que você faz no estádio ou no ginásio. Porque quem está sentado dentro de uma suíte e que fala com quem está no campo, parece que quem está no campo não está vendo coisa nenhuma. E é justamente ao contrário. Eu acho que a gente precisa sentar, conversar muito, até brincadeira aqui, à parte, mas eu acho que todos nós locutores temos que tomar conhecimento do que está acontecendo, independente do prefixo, conversar muito, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar muito isolado. Daqui a pouco vão achar que o locutor é peça indispensável ou dispensável, talvez dispensável. Um dia eu falei, então põe o som ambiente. Se nós somos e atrapalhamos tanto, e para uma faixinha de pessoas, a gente atrapalha. Para criar hoje, coisa que o Boni falou, fale pouco, né? Tenha muita emoção e seja criativo, isso parece que jogar no lixo. E eu até pedi, acho que na televisão fechada tem um nível de interferência no jogo, de compromissos que o narrador tem. Na televisão aberta, às vezes você tem que ter 9 chamadas, foguetes, que a gente chama, que é quando entra a mensagem comercial. Aí você tem, às vezes, uma chamada extra, tem 2 comentaristas, tem um de arbitragem, tem os repórteres no campo. Chamada de programação. Chamada de programação. Bem. E tem um jogo para narrar. Quer dizer, quem está distante não precisa se preocupar com isso. Mas quem está narrando, é difícil você pensar em todos esses compromissos para colocar em 45 minutos. Claro. E é assim que funciona, não tem jeito. Então, amplie ainda mais isso que você está dizendo. Deixa ali que ele faz. Né? Deixa que ele dá conta. Depois você chama, Luciano. Né? Mas é importante quem está em casa saiba disso. Porque senão pensa que está todo mundo ali, na boa, ali. Aí, amigão, como é que está esse jogo aí e tal? Não, existe uma responsabilidade ali gigantesca. Acho que o legal o Luciano definiu. Estamos ali para relatar o que estamos vendo. Não somos mais do que o evento. Lógico. Eu queria voltar para as suas emoções. Você já lembrou a decepção da Olimpíada de Munique, da sua emoção de Barcelona, dos esportes amadores, enfim. E a Copa do Mundo de 82 na Espanha, qual foi o seu sentimento quando termina o jogo Brasil-Itália? Enfim, fale um pouco de 82. Porque foi uma das maiores audiências da história da TV, né? Foi perto de 100% de share, porque a Globo tinha exclusividade nos direitos. Então, assim, literalmente você foi a voz que trouxe para o Brasil aquela Copa e aquele jogo. Foi um dia depois do seu aniversário, não foi? Foi, dia 5 de julho. Deve Meu ter aniversário é dia 4 de julho. Você sabe que eu saí do estádio chorando ao lado de uma pessoa que todo mundo aqui conhece, que é o Emerson Leão. O Leão estava como comentarista da Rádio Gaúcha e a gente desceu ali a Cage Sarriá. A gente estava no hotel ali pertinho do estádio. A gente saiu calado, chorando os dois. O Leão, imagine só, eu vi o Leão chorar.
Parece que ele é altamente insensível, né? É duro como uma pedra. Mas aquele dia nós saímos do estádio chorando porque não... Qual é o sentimento que eu senti? Foi de uma frustração incrível, sabendo que o Brasil tinha um grande time, talvez melhor que a Itália. Mas aquele gol do Paulo Rossi, o terceiro, foi como uma facada, né? A gente ficou bobo. Eu olhei para o nosso comentarista, depois conversei com o Juarez, à noite, depois do jogo. Era você e Márcio Guedes, né? Exatamente. A gente, sabe, foi pego, porque o gol do Falcão, para mim, estava liquidado o jogo. E na cabeça dos jogadores também, porque o Tele tinha uma substituição para fazer, era tirar o Torinho Cerezo e botar o Batista. E o Batista levantou, para trancar um pouco, e o Batista levantou para se aquecer, o Tele mandou o Batista voltar. O Tele queria ganhar dos italianos de qualquer maneira. E não mudou o time do Brasil. Você vai dizer que o falecido Tele foi o culpado? Talvez. Ele era teimoso, todo mundo sabe disso. E ele achava que o Brasil, e tinha, melhor time que a Itália. Mas para que arriscar se aquele empate nos dava a classificação? Então a gente saiu de lá... Sabe quando você sai bobo? Sai bobo, sabe? Não tinha mais o que fazer, sabia que o Brasil estava desclassificado, não tinha mais jeito, a gente imaginava o país como é que estava vivendo. Enfim, foi uma oportunidade de ouro que o Brasil jogou fora. Então foi esse o sentimento. Meses depois desse jogo, você foi para a TV Record e a gente viu na abertura aquele evento do Maracanã, que foi... Se você olha para aquilo, você pensa fazer isso hoje, o pessoal já acha que é uma loucura, né? Fazer um jogo de vôlei no Maracanã. Fazer isso naquela época para botar, sei lá, 90 mil pessoas no estádio. Conta pra gente como é que foi o bastidor, como é que essa loucura surgiu e como é que ela foi posta em prática, Luciano. Isso foi uma loucura que acabei encabeçando, mas foi uma loucura coletiva, né? Uma loucura com os patrocinadores, porque eu tive ideia, vamos falar o português claro. Eu tive ideia, cheguei na LUC, na promoção, com o Kiko e o Zé Coco, falei, tive uma ideia. Falou, qual é a ideia? Falei, fazer um jogo de vôlei do Brasil, da União Soviética, no Maracanã. Pô, você ficou ligaram louco. para os hospício. Você ficou louco. Você tá louco. Pelo amor de Deus. Eu falei, não, peraí, vamos... Eu já consultei a Royer, a minha preocupação era armar aquele tablado, né, a quadra no Maracanã. E depois daquilo, quando eu vi que havia viabilidade, que ela fazia, eu comecei a ir atrás dos nossos patrocinadores que estavam com o vôlei, que era o Banco Econômico, que inventou D'Artagnan, porque como não tinha rivalidade de torcidas, eu me lembro que o diretor comercial do banco, diretor financeiro do banco, falou, Luciano, precisamos arrumar uma figura. E eu falei, pô, mas que figura? E no fim chegamos à conclusão que o D'Artagnan, com aquela corneta, ia ser a torcida do Banco Econômico. Então cheguei para ele, cheguei para o homem de marketing da Fox, o vice-presidente da Philip Morris, que tinha nos ajudado muito, a São Paulo Alpargatas, e perguntei, vocês entram nessa loucura? Os caras falaram, bom, o diretor de marketing da Fox falou, eu dou um carro. Tá bom assim? Eu falei, tá ótimo. Já é um grande início. E assim começou. Aí fomos indo, etapa a etapa, fomos conversar com a direção da Sudeste, os caras, não, que você ficou louco, pô. Nós temos jogo de domingo a domingo, vamos ver aqui uma quarta-feira que não tem, só podia ser naquela quarta-feira. Aí começamos a montar o esquema para o jogo, conversamos com o Platonov, que era o treinador da União Soviética, para ver se ele aceitava jogar com o Brasil numa quadra aberta, no Maracanã. Aí o professor Paulo Russo foi de grande importância, era muito amigo do Platonov. O Platonov falou, bom, já que é loucura, vamos nessa, né? Conversou com o Zaitsev, com o Molíbuga, chegaram à conclusão que podiam jogar. Aí, finalmente, vamos construir a quadra para quarta-feira, vamos supor, dia 20 de julho. Aí começamos a montagem na segunda-feira, que tinha que ser na segunda, porque domingo tinha jogo, então não podia montar antes. Aí passamos a madrugada de segunda, terça, na quarta-feira de manhã ficou pronto. Aí choveu. Mas caiu o mundo. Conclusão, transferimos para outra quarta-feira. Aí toca desmontar tudo. Sendo que domingo tinha jogo. Então toca desmontar tudo. Toca desmontar tudo. E começamos a montagem na segunda-feira. Foi uma loucura. Eu tinha um
O homem que realizava esses eventos e acompanhava, chamava-se Mário Marcos Girello, Maraco. Na segunda-feira, eu passei no Maracanã para levar um sanduíche para ele, às 2 horas da madrugada, mais ou menos. Ele falou assim, não vai falar que vai chover, não vai falar que vai chover. Eu estou começando a botar de novo. Eu falei, é proibido de chover. Ele falou, proibido de chover. Aí montamos tudo. Chegou no dia do jogo, eu me lembro que ele botou um rodinho assim do lado dele, assim, perto da nossa cadeira. Falei, boa noite, estamos aqui no Maracanã. Eu sabia que o tempo estava encoberto, né? Aí ele virou para mim e falou, é proibido falar que vai chover. Eu falei, tudo bem, mas tem umas gotinhas aqui. Eu falei, você que falou que é proibido, que vai chover. Aí começou o drama, né? Que no fim vocês viram, os caras enxugando a quadra, jogaram, puseram o carpete que a gente botou em volta. Os russos ficaram maravilhados, soviéticos naquela época, ficaram maravilhados. O público correto, né? O público que borderou foram 112.823 pessoas. Nossa Senhora. Pagantes. Eu acreditei um pouco mais, porque ali em volta, chamados VIPs, tinha mais gente. Enfim, foi uma loucura, foi realmente uma loucura. E outra coisa, a gente foi boicotado no Rio de Janeiro. Aquele desabafo no final ali foi porque a gente não teve uma linha no Sistema Globo. A TV Globo não noticiou que os campeões olímpicos estavam no Brasil e que ia ter jogo. As rádios do Sistema Globo não falaram. O jornal O Globo também não. Só o Jornal do Brasil, o sistema do Jornal do Brasil é que apoiou a iniciativa, botou manchete, botou tudo. Então você imagina o que era aquilo dentro da gente, né? Aquilo foi uma coisa, porque ignorar que um campeão olímpico vai jogar no Maracanã é uma coisa que eu não entendia, até hoje. Agora, Luciano, o show do esporte acho que fez parte da infância, adolescência, juventude de todos nós aqui, era algo absurdo, inimaginável. E dentro desse show do esporte você colocava várias modalidades durante todo o domingo, durante 10 horas no domingo, começava de manhã, terminava à noite e era óbvio que prendia muita gente em frente da televisão, eu era uma dessas pessoas. O alcance gigantesco a ponto de você e o Juarez formarem 2 times, a equipe do Luciano, a equipe do Juarez, e fazerem duelos contra a Hortência de um lado, Paula liderando outro time de outro, aí tinha Rui Chapéu e Steve Davis na sinuca, tinha um monte de competições e no final do dia chegava-se ao vencedor. Hoje, é possível imaginar algo como um show do esporte numa TV aberta ou sem a menor condição? Sabe o que acontece? Vocês, né? ESPN, as emissoras fechadas que hoje abraçam o esporte, tiraram essa oportunidade. Porque naquela ocasião, a gente fez isso baseado no cabo americano. Ou seja, no Brasil não existia TV a cabo. Então a gente fez da Band um cabo aberto. Então hoje não há a menor condição, entendeu? Não há a menor condição. E existia o fato de ser novidade. As pessoas queriam ver, queriam aprender. Hoje em dia não tem mais novidade. Pode-se fazer de uma maneira mais interessante, tudo bem, mas não tem mais novidade. A tecnologia hoje está a nosso favor, mas todo mundo já sabe que é o futebol americano, todo mundo sabe que é sinuca. Você está entendendo? Quer dizer, então, eu acho que o tempo foi muito legal com a gente. A Band acreditou muito nesse negócio, foi muito legal com a gente. Aí deu tudo certo, entendeu? A gente ia na hora certa, o homem certo, o esporte certo, as pessoas para assistirem. Então deu tudo certo. Porque hoje a gente sabe que é muito raro alguma coisa da Ibope em TV aberta que não seja futebol. É muito raro. Muito raro. Nada mais da Ibope além de futebol. Muito raro. Estou com você, é muito raro. Talvez uma luta seja uma exceção de boxe, mas vem aí o MMA. Enfim, são eventos assim. Mas se você tiver uma programação contínua todos os domingos, não vai dar certo, infelizmente. Narrar é um dom, Luciano? Você acha que a pessoa nasce com esse dom e depois acaba descobrindo, ou não, mas se acabar descobrindo é possível aprimorar, mas é um dom? É um dom. Nasce com a pessoa? Deus deu. Quer dizer, o Paulo Calçade, a essa altura, dificilmente vai se transformar num narrador. Não vai. Né? Não vai se transformar. Mas, em compensação, vai continuar sendo um brilhante comentarista. Absolutamente. Obrigado. Não deixa assim que nós jamais seremos. Paulo Andrade, Luciano, por que narrador de futebol narra carnaval?
Por que todo narrador de carnaval é narrador de futebol? E você gosta de narrar carnaval? Eu gostei, eu achei uma grande experiência, porque eu gosto do carnaval, das escolas de samba, veja bem, quer dizer, só isso mesmo, no Rio, agora em São Paulo, está tendo também. E eu acho um negócio muito legal, sabe? Você falar das alas, é cultural, você aprende, né? Você tem que ler o enredo, tem que ler o que representa, o que eles estão fazendo. Então é por isso, eu penso que é por isso. Mas narrei 2 vezes só, e um desfile das campeãs, os 2 desfiles das campeãs no sábado no Rio de Janeiro. Mas eu acho que é por isso, né? Eu acho que não tem nenhuma... Eu acho, aliás, eu acho que tem o lado do improviso, né? Duro segurar um vivo. Exatamente. Eu comecei a pensar nisso. Só ali o futebol e você está ali no carnaval, você não tem jeito, se não tomar cuidado, acaba. E quem segura um ao vivo durante 90 minutos... Parabéns, é isso mesmo. Né? Só que se no carnaval você tem uns 7, 8 jogos para fazer. A noite inteira. Você vai segurar muito. Mas esse daí é um detalhe fundamental. E o que o esporte, a gente vê a versatilidade de companheiros, de vários companheiros, né? Claro. Isso é histórico. Mas acho que esse é um dos motivos, né? Você tem razão, é por aí. Agora, Luciano, hoje a gente tem condição de se preparar, de estudar para as transmissões que a gente vai fazer, mesmo de esportes que não são futebol. Hoje eu consigo fazer transmissões de NFL, de NBA, estando bem por dentro das coisas graças à internet. Mas quando você deu pontapé inicial para essas transmissões, o acesso à informação era praticamente zero. Nem fax. Nem tinha. O Silvio Luiz e o Silvio Lancelotti ficavam vendo álbum de figurinha nas transmissões do Campeonato Italiano para tentar identificar, porque não chegava escalação, não chegava nada. Fazer Fórmula Indy sem o tempo real da classificação e tal. Aqui no começo da ESPN, a gente fazia o futebol europeu sem informação nenhuma. Conta pra gente como é que era desses apuros que você passou por conta de não ter condição de ir bem informado para as transmissões e muitas vezes nem saber se o sinal ia chegar, o sinal cair no meio da transmissão e ter que continuar segurando, enfim. Você sabe que a Fórmula 1 na Globo a gente começou a fazer. Quer dizer, na realidade, quem começou a fazer foi Júlio Denamari. Aí o Júlio, infelizmente, morreu naquele acidente da Varig em Paris. Eu fui no dia seguinte para fazer o Grande Prêmio da Inglaterra. Aliás, saiu na relação de passageiros do acidente o meu nome. Porque eu ia no avião com o Júlio Denamari, eu tinha combinado na Bélgica com ele. Ô, Júlio, vamos chegar um pouco antes na Inglaterra para a gente bater um papo, porque o Júlio gostava de fazer muito esporte amador. E graças a ele, a Globo transmitiu pela primeira vez as Olimpíadas. Só que ele ficou em Madrid e eu fui para Munique, pela Rádio Nacional, e depois fiz um jogo, esse que eu falei, Brasil e Cuba. E ele gostava muito de ginástica olímpica, né? A Miriam Denamari, a mulher dele, trouxe para o Ibirapuera, a Olga Kobot, enfim. Aí o Pedro pediu para transmitir um jogo no Pacaembu. Pediu não, escalou, né? Era o diretor de esportes. Eu falei, bom, então eu vou no dia seguinte, tudo bem. Foi o que aconteceu com o voo de Paris. E aí eu fui no dia seguinte fazer a corrida em Silverstone. E começamos a fazer. Fiz 69 GPs pela Globo. E o Ciro, meu comentarista, meu amigo, a gente fez e caímos em algumas dessas que você está falando. Uma delas foi na Holanda, em Zandvoort. A gente não tinha computador, quer dizer, não temos, né? Nesse 69 nunca tivemos. O Ciro fazia um mapinha com a mão, escrevia, passou fulano, eu via ali. Só que esse dia houve uma confusão no Grande Prêmio da Holanda. Choveu, parou, voltou, caiu uma serração. Conclusão, ninguém sabia o que estava acontecendo na pista. Aí o Ciro falou, eu vou lá falar com o Ted Mayer, que era o chefe da equipe da McLaren, do Emerson. Depois de 5 minutos ele voltou e falou, nem o Ted sabe o que está acontecendo. Falei, bom, se ele não sabe, não vamos ser nós que vamos saber, né? Então a gente passou por apuros inacreditáveis. Não tinha computador, não tinha absolutamente nada. Era tudo na raça. Eu me lembro que não tinha cabine, né, quando você falava que era TV brasileira. E a Globo, hein? Nós somos da TV Globo. Falei, que TV aqui? O que vocês vão fazer? Teve uma corrida na Suécia, em Anderstorp, que não anoiteceu, né? Pegamos o verão lá, que chegou 11 horas, entramos no restaurante para jantar no sábado, estava
sol a pino, saímos do restaurante de 1 hora, estava sol a pino. E nesse circuito nós transmitimos em cima de uma árvore. Em cima de uma árvore. Understop. Então, nós somos pioneiros. E todo lado pioneiro tem esse problema. Hoje, para transmitir, é uma moleza, né? Hoje você tem tudo que você quer, tudo. Né? Aquele computador te dá tudo. Te dá diferença, te dá o peso, te dá o combustível, quando é que vai entrar, quando é que vai sair. O que eles falam? O pneu está aquecendo, não está aquecendo. Então, hoje, realmente, é uma responsabilidade, né? Mas tem que saber transmitir, mas é realmente muito mais fácil, muito mais fácil. Última pausa deste Bola da Vez. Conversaremos mais com o Luciano do Vale. Bola da Vez desta semana, depois do intervalo. Até já. Jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos. Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson. Passou pelo Caramba, bateu. Eu sou o Edilson, o capeta. 2 para o Corinthians, 1 para o Real Madrid. Muito prazer. Vai buscar lá dentro. E esse lance de genialidade do Luciano, do Edilson também, mas do Luciano, se deu porque os jornais estampavam, no dia em que o Corinthians enfrentou o Real Madrid, esse foi o Campeonato Mundial de 2000, os jornais estampavam uma entrevista com o Carambeu que dizia, não conheço o Edilson. Foi perguntado para ele, você conhece alguns jogadores do Corinthians? Tem lá um que é o mais famoso, tal, talvez o mais habilidoso, o Edilson? Não, nunca ouvi falar. E ele teve esse lance de genialidade, como a gente conversava no outro bloco, né? Não dá para combinar, não dá para ser um bordão, não dá para ensaiar, surgiu ali e mais um dos lances que transformam o Luciano do Vale num gênio da comunicação. Você falava no bloco anterior que não houve o apoio da Rede Globo, tão importante que é, quando você realizou o Brasil e Rússia no Maracanã. E esse Mundial da FIFA de 2000 também não contou com o apoio e até a divulgação da Rede Globo. Depois foi oficializado o título do Corinthians. O Corinthians é oficialmente o primeiro campeão do mundo com esse título conquistado em 2000, narrado por você na TV Bandeirantes. Como foi estar à frente desse projeto de transmissão do Mundial em 2000, Luciano? Para mim foi uma honra, né? A gente tinha como parceiro a Trafic, o Ávila, e fizemos a Band, a Trafic, né? Fizemos o Mundial, que foi um Mundial maravilhoso, né? Porque tinha a presença de um time inglês que na época jogava muito, o Manchester, né? Tivemos o Vasco, com o seu Edmundo, que perdeu um pênalti na final contra o Corinthians. Enfim, o Real Madrid. E a gente colocava os jogos às 7:45, em cima do horário do prime time, né? E tivemos uma audiência maravilhosa, extraordinária. Chegamos a 51 pontos de audiência. Nunca mais vamos chegar nisso, ninguém vai chegar nisso mais. Porque hoje mudou muito, tem a televisão fechada, enfim. São 13 anos atrás. Mas, de qualquer forma, o evento foi coroado de um sucesso a ponto do Corinthians ganhar numa decisão com o Vasco no Maracanã. O Vasco ganhou bem também. Chegou na final, não deu certo. Perderam o pênalti, mas foi espetacular. A gente saía depois dos jogos, ia jantar, ainda mais que dava, né? Porque 7:45 terminava cedo, e todo mundo via. É uma coisa, isso dá uma sensação de que você acertou, né? Que a Band acertou, que a Trafic acertou, e que o torcedor, quando tem uma coisa boa, ele reconhece e é fiel à emissora que tem
como a Globo. A Globo é uma das maiores emissoras do mundo. Falar mal da Globo é realmente não conhecer televisão, não estar por dentro. Tem algumas atitudes que eu não concordo, mas eu não concordar, e daí não quer dizer nada. Eu acho que, jornalisticamente falando, você não pode ignorar a presença da União Soviética no Brasil, não pode ignorar que houve um jogo de vôlei no Maracanã, não pode ignorar que houve um Mundial aqui no Brasil pela primeira vez, com a participação desses grandes times mundiais. Né? Você não pode, é uma obrigação jornalística, mas cada um sabe o que faz, né? E a gente conseguiu uma proeza. Chegamos a 51 pontos de audiência, quer dizer, é uma maravilha. E todos os jogos, 28, 30, 32, isso é uma loucura. Uma loucura. Foi altamente gratificante e tenho certeza que o torcedor que viu as transmissões ficou muito feliz. Você sempre, a gente está mostrando aqui, você você enxergou sempre o esporte como um produto também, quer dizer, algo que, né, poderia ser bem trabalhado, ainda mais um país que trabalha mal, né, o esporte. Como é que você está vendo hoje o nosso futebol, esse excesso de jogos, quer dizer, tem a logística para o narrador para ir para cá e para lá, mas a gente não está expondo demais, o futebol não está exposto demais. Nós temos quantidade, estamos deixando a qualidade de lado. Não daria para melhorar um pouquinho esse produto, Luciano? Dá para melhorar, mas do jeito que está, não melhora. Você observou, a gente estava conversando aqui no intervalo, as novas arenas. Vou dar um exemplo. Para mim, a melhor arena é a da Fonte Nova, que foi uma surpresa para mim. Os baianos fizeram uma arena maravilhosa, cuidam da arena. Você entra lá, eu fui lá visitar a arena em si depois de fazer o jogo lá do Brasil, na Copa das Confederações. Fiquei, olha, não é possível, né? Tem até um espaço para você levar seu filho durante o jogo, né? Espaço para kids, é um negócio bem pensado, bem bolado, entendeu? E que durante uma transmissão você entra para transmitir e volta, você não toma conhecimento, não dá tempo. Mas eu até parabenizei as duas construtoras, a OAS e a Odebrecht. Eu falei parabéns, porque quem fez esse modelo está por dentro do modernismo que é isso. Não é só construir um estádio, é aproveitar o espaço, dar chance para ser aproveitado esse espaço. E já não acontece em Brasília. Eu fiquei muito triste quando fui fazer lá Corinthians e Vasco, que até saiu o quebra-pau lá, de ver o estádio do jeito que está sujo. Meu Deus do céu. Enquanto Brasil e Austrália tomei um susto. Tomou um susto, mas vai tomar. Daqui a pouco eles vão ter que reformar para a Copa do Mundo. Isso aí. O gramado já está. Já era. Deus nos acuda ali do lado esquerdo. Terrível. Então, eu acho que o Brasil tem coisas assim extremistas. De vez em quando se gasta muito e, de repente, se joga aquilo fora. O futebol é a mesma coisa. O futebol, de repente, quer manter o seu calendário maravilhoso, quer se igualar à Europa, mas daqui a pouco tem jogo terça, quarta, quinta, sexta, segunda, tem Série B, domingo. Então, meu Deus, precisa parar com esse negócio, pô. Eu estava vendo ontem um tape aí da participação do Internacional e chamaram o Dunga pela primeira vez de burro, né? Já o Dunga vai pegar o bonezinho dele e vai embora. Mas o Dunga falou que vocês querem o quê? O time cansa. Eu tenho uma dupla de zaga que tem 35, 36 anos. Joga numa terça, joga numa quinta, vocês querem o quê? Máquina? Não tem. Então, até sobra para o técnico dizer isso, né? Talvez não seja essa a verdade, mas sobra. E aí você vai dizer que ele não tem razão? Então, o futebol brasileiro devia cuidar mais dos seus gramados, né? Devia cuidar mais da qualidade e não da quantidade. Nós vamos ter uma Copa do Mundo, esclarecer um pouquinho mais. Outro dia eu fui jantar com o pessoal da FIFA e fiquei sabendo que vão ter 240 mil ingressos grátis nessa Copa do Mundo. Ninguém divulga. Só se fala que o preço está muito caro, que é isso, que a FIFA exige. A FIFA não exige nada. A FIFA tem aquela regulamentação, você falou mesmo, que em 2000, a gente, quando fez esse Mundial, nós fizemos no estilo FIFA. O que é o estilo FIFA? É fazer a coisa bem feita. Talvez tenha algum exagero, mas a maioria das atitudes cobradas pela FIFA são atitudes legais para dar conforto ao torcedor, para ele poder andar direito, para chegar no estádio, isolamento do estádio. Aqui, bota o cronista junto com o torcedor. O cronista... Pô, outro dia o Fernando Fernandes,
que é o nosso repórter, não me lembro que jogo foi em Curitiba, São Paulo. Ele saiu todinho molhado, cuspidas. Nossa Senhora. Até ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, eu não sabia que uma gusparada fosse tão doída. Então, sabe, é uma coisa que não dá mais para a gente admitir. Não pode mais. O futebol brasileiro precisa tomar consciência disso. O futebol é um espetáculo. Você não vai ao teatro para sair dessa forma que saiu o Fernando Fernandes. Entendeu? Você não vai, se tem o seu estacionamento, tem o seu lugar, enfim, tem uma série de coisas para a gente fazer. E quando a gente fez o Master, é isso aí. A gente pensava nisso tudo. Sabe, a empresa, né, a Luque, lá com o nosso Kiko e o Zé Coco, a gente pensava no ingresso ser vendido antes, a gente pensava na chegada do torcedor, enfim, a gente tentou fazer. Muitas vezes a gente conseguiu, muitas vezes não conseguimos. Porque parece que é crônico esse negócio do jeitinho de entrar de graça, tem um buraquinho lá no muro, na Vila Belmiro, que o cara entra, e assim por diante, entendeu? Luciano, há quase 30 anos você trouxe a NBA para as transmissões na TV brasileira através da Bandeirantes e tal, e agora em outubro nós vamos ter um jogo de pré-temporada da NBA no Brasil, no Rio de Janeiro, que maravilha, entre o Chicago Bulls e o Washington Wizards. Nossa Senhora, não dava para imaginar, 30 anos atrás, que a gente chegaria a esse momento de ter um jogo de NBA no Brasil, de ter já 2 brasileiros tendo disputado final? Você imaginava que fosse chegar nesse ponto? Eu tentei, mas não imaginava. E tentei também trazer um futebol americano. Fui até consultar na época a Varig 2 DC-10 para trazer os 2 times. Pela bagagem, pela quantidade. Uma logística simples. Uma logística muito simples. A minha ideia era fazer no Pacaembu, mas não deu. E esse do NBA agora, a gente tentava na época, o time do Michael Jordan, que é o que vem aqui o Chicago, né? O Lakers, do nosso querido Magic Johnson, mas... Aí a gente viu que a organização, isso que eu estava conversando com vocês, e mais especificamente nas minhas transmissões com o Paulo Calçade. Se chegar no Chicago Bulls e programar um jogo desse fora dos Estados Unidos, você precisa de uns 5 anos no mínimo. Pelo menos naquela época era assim. Entendeu? O Lakers, mesma coisa. Não é como aqui, que de repente você fala, vamos para lá, para o campeonato, os times vão, voltam, depois acumula jogos, entendeu? Não é assim. E tudo tem um calendário. Então, parabéns para quem está trazendo o Chicago Bulls. E quem mais? O Washington, parabéns. Que maravilha. No Maracanãzinho? Não, na Arena HSBC. Na Arena HSBC. Foi construído lá para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Maravilha. Estou até emocionado, porque é um sonho. E tenho certeza que o brasileiro que for ver de perto vai sentir uma diferença. O que é um jogador de NBA. E o objetivo, a NBA a NBA que está de olho nisso. É transferir o clima de um jogo nos Estados Unidos para o ginásio aqui no Brasil. Quer dizer, trazer essa experiência para o nosso torcedor. Que é isso que você estava falando da gente poder olhar com mais carinho para os nossos eventos também. Claro. Vem também as cheerleaders, vem tudo. Pacote completíssimo. Você será convidado para ir para lá. Né? Da primeira fila, se puder. Primeira fila. Você sabe quando eu transmiti os jogos da NBA, uma vez eu fui fazer um jogo do Lakers, logo que eu fui para Los Angeles, quando eu cheguei no estádio, como eu chego aqui 2 horas antes e tal, estava vendo, eu olhei na quadra assim, estava o Magic Johnson, o pessoal batendo bola, os caras arremessando. Eu perguntei para o Mazei, que negócio é esse? Os caras treinam antes? Ele falou, treinam. E eles entram, conversam, todo mundo está ali colocado, batem bola, não tem grade, não tem coisa nenhuma. De repente vão para o vestiário, entram. Quer dizer, é uma coisa civilizada, né? Ô, Luciano, desculpa, Nardini. Imagina, pode ir, amigão. Não, você falou da seleção de Masters, né? Como é que era trabalhar com aquelas feras lá, reunir Pelé, Rivelino... Aqueles craques, e como técnico, o que você falava lá para eles no vestiário? Zico, vamos correr um pouco mais. Tá andando no campo, pô. Tá andando no campo, tá de sacanagem. Derrubar o treinador. Aquilo foi uma universidade. Aquilo caiu na minha mão. Não foi uma vontade própria. Eu teria depois, mas acontece que a gente começou a levar o Mário Travalini para treinar, depois levamos o Tele Santana, voltamos com o Mário. E os treinadores, eles tinham as suas obrigações. E os jogadores, e o Rivelino principalmente,
Um dia chegou para mim e falou assim, o Riva, pô, para que trazer esses caras aqui? Por que você não dirige o time? Eu falei, que é isso, Riva? Quem sou eu? Qual é a capacidade que eu tenho? Eu sei que eu vou dar palpite, eu sei que... Né? Ele falou, não, mas você, na realidade, é o patrão. Quem nos paga é a Luque. Você é da Luque. Há uma diferença fundamental. Há um respeito maior. Eu falei, você tem razão. Mas eu preciso ver como é que é o ambiente vestiário, como é que faz, como é que não faz. E comecei a conversar com o Mário Sérgio, o Mário já era um estrategista, conversar com o Ribeirinho, até chegar com o Pelé. Mas, de qualquer forma, naqueles jogos que a gente fazia todos os domingos, às 11 horas da manhã, abrindo o show de esporte, eu ia e eles perguntavam como é que a gente vai jogar, vamos ser mais um pouquinho em defesa, um pouco mais aqui. Foi até aí que aconteceu o fato do Cafuringa, que todo mundo gostava do Cafuringa em campo, e eu comecei a botar o Lola para fazer um 4-3-3 no time. Então, não jogava com ponta aberto, jogava com o Edu na esquerda, até a torcida dizia burro, burro. É uma sensação interessantíssima. E aí veio a Copa Pelé, que um dia, quando a gente foi realizar um torneio com os campeões do mundo, né? Porque na realidade viriam os campeões do mundo, a Itália, Uruguai, Inglaterra, Argentina e o Brasil. Por ser um torneio desse porte, a gente precisava ter uma ação. E eu fui falar com o Pelé era muito meu amigo, aliás, é muito meu amigo, é que faz tempo que eu encontro o rei, estou com saudade dele. E aquela a entrada é feita pela rua, né? Tem aquela escada. E a gente, jogo do Brasil, falei, Pelé, como é que nós vamos entrar aqui, rapaz? Sem segurança, sem nada. Ele falou, deixa comigo que eu tenho um disfarce. Tirou uma boina. Tirou a boina, levantou aqui a bola. O que você acha? Eu falei, eu acho que não vai dar certo, mas tudo bem. Eu acho que vai. E entramos em filinha assim, junto à parede, quando chegou assim, na hora do cara ver a credencial, o cara estava de cabeça baixa, aí o cara olhou e falou assim, e você? Aí ele pegou, tirou uma boina e falou assim, eu sou Pelé. Aí o cara falou assim, eu sou Cristo. Muito bom. Última pergunta, Nardinho. Luciano, é óbvio, uma hora você vai cansar dessa brincadeira, vai fechar a lojinha e vai descansar. Quando esse dia chegar, e sinceramente fazemos votos que ainda demore, você vai olhar para trás e vai ver como seu principal legado o quê? A emoção que você passou ao torcedor brasileiro nas mais diversas modalidades, o caminho que você trilhou para um monte de narradores, ou a divulgação de novas modalidades para o esporte brasileiro? Eu te confesso que eu não sei. Eu não sei. Faz parte da minha vida, entendeu? Vai ter que parar, lógico. Todos nós somos humanos, né? Não sei te dizer. Eu gostaria muito de fazer parte da parte diretiva, da parte de organização, não é bem diretiva. Se eu pudesse colaborar com alguma coisa, seja lá a modalidade que for, porque eu acho que no Brasil a gente não tem ainda profissionais das áreas que você vivenciou. Tem muito curioso. Então, acho que durante 50 anos, né, eu participei de 10 Olimpíadas. Essa vai ser a 11ª Copa e a 11ª Olimpíada. É impossível que eu não tenha aprendido alguma coisa. É impossível que eu não tenha nada para passar, né? Conversar com as pessoas. E eu sou um estudioso, eu vejo esporte todo dia, eu converso muito com a garotada lá na Band, né, com o Svevo, com o Dudu Manhani. Eu gosto muito do pessoal, a Tati. Sabe, a gente vive nesse clima, o Tocha, e eu vejo o respeito que eles têm, eu tenho por eles. Então, eu acho que não dá para você parar. Parou, não faz mais nada. Não tem graça, entendeu? Tinha que ter uma sequência. Eu não sei qual é a sequência. Eu espero fazer a Copa do Mundo, eu espero fazer a Olimpíada, aí já são mais 3 anos, né? Sei lá depois
Um dia eu volto aqui e eu conto para você. Luciano, foi uma honra, um prazer, uma aula. Obrigado por ter vindo. Obrigado por vocês me chamarem, porque é difícil a gente falar, né? Eu estou com o Calçade, não só... Porque nas transmissões não dá para falar, né? Tem que transmitir o jogo, acabou. Enfim. E falar é difícil, né? Às vezes tem um lado pessoal da gente que a gente gostaria de colocar. E muito obrigado por essa oportunidade a todos vocês, que são a nova geração, né? Os locutores. O Paulo é querido, muito querido. É muito querido, sim. Todos vocês, mas o Paulo, uma vez o Silvio Santos falou para mim, falou, bom locutor, tem um vozeirão. Agradeço muito a ele. E tem mesmo. E eu tive a honra de trabalhar com Calçade. Sinto falta das nossas conversas, eram boas, eram ótimas. Os jantares melhores. Jantares são ótimos, sempre com vinhozinho. Sempre com vinhozinho. Você tem que voltar no Bola da Vez para falar desses jantares, dessas histórias, das viagens, hotéis, aviões. É só a hora de que me convidar, eu volto. Só posso garantir uma coisa: os restaurantes não fechavam só quando a gente colocava os pés lá dentro. É verdade. Faremos um Bola da Vez a vinhos. Gastronômico. Gastronômico. Muito bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado vocês. Bola da Vez hoje contou com Everaldo Marques, Fernando Nardini, Paulo Soares e Paulo Calçade. Uma nova edição do programa na próxima semana. Você fique ligado. Bola da Vez hoje viu, ouviu e curtiu um pouco dos 50 anos de história, de carreira de Luciano do Vale. Até a semana que vem. Tchau.